Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos aqui. Vim falar um pouco sobre o monitoramento para as concessões rodoviárias, que é um mercado um pouco particular e muitas vezes a gente não imagina o quão complexo ele também pode ser. Falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Fabrício Guimarães, eu sou analista de monitoramento do grupo Eco Rodovias. Aí também meio profissional, se alguém quiser também. E eu trabalho com TI mesmo, full com TI há mais ou menos 5 anos e com monitoramento totalmente dedicado nos últimos 2 anos. Alguns temas, eu separei aqui alguns tópicos que eu vou comentar com vocês hoje. Falar um pouquinho sobre o mercado de concessões, vou explicar um pouquinho sobre o grupo Eco Rodovias, como que a gente decidiu implantar os ABICs lá, que antigamente a gente tinha uma outra ferramenta de monitoramento que não estava atendendo o nosso negócio, e a gente precisou fazer uma mudança. Vou mostrar alguns exemplos de monitoramentos para alguns equipamentos de rodovia que nós utilizamos, que são muito críticos e que podem ocasionar perdas no nosso faturamento. Falar um pouco do monitoramento de negócio também, que nós utilizamos lá. Algumas visões que depois que a gente conseguiu colocar os ABICs, a gente conseguiu proporcionar para as áreas de negócio e para as equipes técnicas. E depois vocês ficam à vontade se quiser fazer alguma pergunta. Bom, sobre o mercado de concessões rodoviárias, a gente às vezes pensa, pô, aquela concessão só serve para arrecadar dinheiro meu no hospedagem, né? Não serve para mais nada. Mas não, a gente tem um trabalho muito forte por trás, que é para garantir uma melhor qualidade nas rodovias e também proporcionar maior segurança nas rodovias para que as pessoas consigam fazer suas viagens mais tranquilas. Uns detalhes sobre a parte de concessões rodoviárias, que tem umas perspectivas boas, agora, particularmente por causa desse novo governo, que eles estão querendo fazer muitas concessões de trechos públicos, que hoje não tem nenhuma concessão administrando. Inicialmente foram divulgados 25 projetos iniciais, com a priorização de concessões de ferrovia e rodovia, ainda no primeiro semestre de 2019. Falar um pouquinho de diferença de concessão e privatização. Às vezes as pessoas ficam meio relutantes. Pô, vai fazer a concessão, o negócio vai virar de uma empresa, mas não. A diferença é que concessão é quando você concede o direito de administrar aquele trecho de rodovia para uma empresa privada que vai trazer melhorias e benfeitorias para aquela região e para os usuários em troca de um lucro. E privatização é quando você remove totalmente a parte pública daquele empreendimento e ele passa totalmente para a iniciativa privada, ele não volta mais. No caso de concessão, depois de alguns anos, geralmente 25, 30 anos, volta para fazer uma nova licitação para outra empresa poder concorrer. Recentemente, a gente pode até ver algumas notícias na internet de final de algumas concessões que estão para terminar o contrato e pode gerar bastante potencial para a gente poder entrar novas empresas no mercado e também a gente conseguir colocar mudar um pouco as ferramentas que o pessoal utiliza lá, que em muitos casos as concessões utilizam ferramentas antigas, muitos legados, e é uma ótima oportunidade para a gente migrar para uma ferramenta mais eficiente e trazer um pouco mais de valor. Previsão de investimentos, que eu fiz umas contas das notícias que foram saindo, era de 113 bilhões de reais, vão ter em projetos de concessões recentes. Então, vai ter bastante valor entrando nos negócios e pode proporcionar valor para as pessoas, para os parceiros das ABICs, por exemplo, que podem buscar uns clientes que estão querendo investir
Vai ter oportunidade de carreira também para pessoas analistas, para desenvolvedores que queiram entrar nesse ramo, porque vai precisar de demanda de pessoas, de braços para fazer tudo. Muitas coisas são feitas manuais hoje em dia e também pode ser automatizadas, então é um negócio interessante que a gente pode abordar também. Para explicar só um pouquinho do Grupo Eco Rodovias, onde eu trabalho, nós somos uma empresa de concessões rodoviárias, nós temos um grupo que ele é formado pela CR Almeida e pelo Grupo Gávio, que é uma empresa italiana, e também temos algumas ações na Bolsa. Abaixo do grupo, temos a Eco Rodovias Concessões e Serviços, que nós prestamos serviços para todas as nossas concessionárias, seja serviços financeiros, de engenharia, de RH. Então, nós somos consolidados na nossa sede em São Bernardo do Campo e atendemos todas as empresas que ficam espalhadas pelo Brasil. Há alguns exemplos de concessões, são a Ecovias dos imigrantes, que ficam no estado de São Paulo, a Ecopistas também, que é a rodovia Carvalho Pinto, a Ecovia do Paraná, Caminhos do Mar, que liga Curitiba ao Porto de Paranaguá, tem a Cataratas, Ecosul, Ecoponte, que é a Ponte Rio-Niterói, Eco 101, e agora recentemente temos a unidade Eco 135, que é em Minas, que inaugurou agora dia 1º de abril, e futuramente agora também outras duas concessões que nós ganhamos, mas ainda que não começamos, que é a MGO, que liga Minas a Goiás, e o trecho norte do Rodoanel. E também, além disso, temos nossa unidade portuária em Santos, o Ecoporto. Falar um pouco sobre a implantação dos ABICs, que nós fizemos em parceria com o pessoal da JLCP. Nós tínhamos alguns motivos que fizeram a gente migrar para essa ferramenta, que é o fim do suporte da antiga ferramenta. Por mais que a empresa fornecesse suporte para a ferramenta, a nossa versão era muito antiga e já tinha acabado o tempo de vida dela. Nós tínhamos que fazer uma atualização e isso geraria um custo muito alto para nós. Não tem custo recorrente a ferramenta, como é open source, a gente consegue fazer muita coisa sem custo. É claro, com um parceiro a gente consegue desenvolver muito mais. Ela é escalável, eu consigo fazer monitoramento distribuído. Eu tenho nossa sede, que fica o monitoramento principal, com nossos ABIC Server, front-end, database, aqui em São Bernardo. E nós temos, cada unidade, a gente tem um proxy para coletar os itens de lá. Temos a comunidade aberta. Isso é importante porque na área de monitoramento lá na Eco Rodovias, nossa equipe é bem enxuta, então nós temos poucos braços e a comunidade ajuda bastante quando a gente tem alguma dúvida. E a gente consegue fazer monitoramentos customizados. Na área de rodovias, temos muitos equipamentos que, por padrão, ele não fornece a informação que a gente quer. Às vezes eles não têm, por exemplo, um SNMP configurado, não tem essa opção. Mas, por meio de outras formas, montando alguns scripts, a gente consegue coletar esses valores e monitorar essas métricas. Eu coloquei dinâmico operacionalmente porque, perto das outras ferramentas que eu trabalhava, e agora eu trabalhando com os ABICs, eu vejo que ele é muito mais fácil de trabalhar. Ele é muito mais rápido e dinâmico, seja para cadastrar um monitoramento novo, para remover, para criar um período de manutenção, para fazer alguma análise do que está ocorrendo com o ambiente, ele fica muito mais simples para mim. Monitoramento unificado, porque antes eu tinha além de uma ferramenta paga que a gente tinha, que ela não estava atendendo a gente, eu tive que montar uma outra ferramenta de monitoramento para monitorar alguns itens específicos. Isso ficava ruim de se administrar, e com os ABICs a gente conseguiu unificar todos os monitoramentos na ferramenta só, justamente por ela ser muito customizável. E antigamente a gente tinha um monitoramento lá que era sem credibilidade, tanto porque a ferramenta não estava atendendo a gente, e também por parte nossa que a gente não estava dando o devido valor. E com os ABICs eu consegui criar alguns monitoramentos interessantes, por conta própria no começo. O pessoal gostou da ideia e acabou querendo migrar para a ferramenta. Viu que as métricas eram muito mais precisas, estava reduzindo alguns dos nossos riscos, e baseado nisso,
a ferramenta se tornou eficiente e a gente decidiu procurar um parceiro que conseguisse fazer essa migração para a gente, essa virada de chave. Aí, dentre diversos fornecedores do mercado, a gente fez em parceria com a JLCP, porque eles conseguiram entender o nosso negócio, as nossas dores, e conseguiram customizar de acordo com o que a gente realmente precisava. Aí eu trouxe alguns números do nosso ambiente. Ele está 100% confiável até hoje, desde que a gente fez a implantação, ele não deu nenhum falso positivo. Todos os valores, todos os alertas que ele gera são alertas reais. A gente conseguiu fazer um tuning nele bem afiado. Temos mais de 6.000 equipamentos monitorados e a parte de rodovia costuma ter muitos equipamentos, seja de câmeras, callbox de SOS, antenas de Wi-Fi. Então, acaba sendo uma quantidade de itens muito grandes. 113.000 itens monitorados, a gente tem 12 proxies, um para cada unidade nossa, e 393 valores por segundo que a gente monitora. Os Zappix hoje, para a gente, ele está meio que o centro das informações. Tudo que a gente precisa, todas as métricas que a gente coleta, a gente consegue acompanhar por ele. Isso serve tanto para a gente fornecer informações internas para o nosso grupo. Quando alguém precisa de algum dado, de algum equipamento, fica fácil de eu extrair esse dado e fornecer para a pessoa, para ela fazer alguma análise ou para fazer alguma correção do equipamento. Eu consigo também fornecer informações para os nossos órgãos regulamentadores, que os principais que nós utilizamos nas nossas concessões é a Artesp, que regula as concessões no estado de São Paulo, e a NTT em alguns outros trechos. Mostrar também um pouco dos equipamentos que nós monitoramos hoje nas rodovias. Temos o monitoramento de SAT, que é um sistema analisador de tráfego, que ele basicamente conta quantos veículos passam pela rodovia. Às vezes vocês podem passar na rodovia, ver uma caixa pendurada num poste, e às vezes falar, puta, é radar. Tem aquelas marcas no chão e tudo, mas não é radar. É só um equipamento que ele faz a contagem dos veículos e serve para o órgão regulamentador fazer uma... É bom saber. E serve para o órgão regulamentador acompanhar quantos veículos passam pelos esses equipamentos, quantos veículos passam, e comparar com o que a gente cobra no pedágio. Para a gente, por exemplo, não passar poucos veículos e cobrar valores a mais no pedágio e pode estar ocasionando algum furo na receita. E desses equipamentos, basicamente ele não tem muita informação no equipamento em si. Como é um equipamento de uma empresa fechada, a gente não consegue pegar dados do equipamento. Porém, ele alimenta uma base de dados do próprio sistema, que a gente consegue entrar nessa base e criar algumas métricas para monitorar. Aí, basicamente, a gente consegue pegar o ping, que é um simple check, e também eu pego a falha de contagem, se alguma das faixas desse equipamento está com uma falha de contagem, se eu tenho falha de rede, que é diferente da falha do ping, que o equipamento pode estar pingando, porém ele não está com a comunicação de rede ativa. Eu consigo pegar também a falha na subida de dados, que todos os veículos que passam pelo esse equipamento, a quantidade de veículos, seja comercial, seja carro de passeio, seja a velocidade que ele está passando, eu consigo verificar se está subindo os dados para o banco de dados, que futuramente a Artesp consulta, e eles precisam desses dados para fazer as validações. Além de coletar, eu consigo monitorar também as falhas nas portas serial 1 e 2, que se uma porta serial falhar para a contagem de, por exemplo, 4, 5 faixas que estão conectadas nela. Além desse monitoramento do SAT, a gente fez uma implantação dos alertas via Telegram. Então eu consigo, quando alguma faixa, por exemplo, dá alguma falha, eu consigo avisar as equipes de manutenção local de cada unidade, baseado no equipamento. Eu tenho vários grupos de manutenção de cada unidade, eu consigo mandar esses alertas para eles, então eles conseguem visualizar em tempo real, antes mesmo de chegar os chamados para eles. E além disso, hoje, quando eu tenho alguma falha nesses equipamentos, que a gente tem algum problema,
que está com atraso de subida de dados, não está subindo os valores corretos, nós somos obrigados a enviar para a Artesp em até 12 horas um e-mail avisando que a gente tem um plano de manutenção para aquele equipamento, que ele está com problema, nós estamos cientes e eles vão ser reparados em até 5 dias. Então, isso tudo é feito pelos ABEX, então eu consigo, além de monitorar, eu consigo avisar as equipes, eu consigo avisar um órgão regulamentador. E isso trouxe bastante credibilidade para o nosso monitoramento. Foi basicamente nele que a gente gerou credibilidade para poder colocar os ABEX. Nossa diretoria, gerência, achou bem interessante. Um outro equipamento de rodovia também são os nossos callbox. Em algumas concessões tem, outras não. É bem particular de acordo com o contrato de concessão. Callbox é aquele totemzinho que fica do lado da pista, geralmente a cada 1 quilômetro tem um, que basicamente a pessoa aperta o botão e faz uma ligação por nosso CCO, que recebe a ocorrência e dá as tratativas. Alguns desses equipamentos ficam em áreas remotas ou áreas que tem bastante problema com o tempo, seja chuva, cai muito raio. Então, tem algumas métricas que a gente precisa monitorar desses equipamentos, que além do ping, muitos deles têm placa solar, para quando tem alguma queda de energia, o equipamento continua funcionando, e a gente tem que monitorar isso porque se a temperatura subir ou cair demais, perde desempenho. E a tensão da bateria também é importante monitorar, porque se a bateria não tiver com a capacidade correta, pode ser que não dure, por exemplo, a noite toda o equipamento funcionando. E nós precisamos garantir a disponibilidade desses equipamentos. E além do status desse equipamento, que por mais que ele esteja com o ping funcionando, pode ser que ele não esteja comunicando por algum outro motivo. Isso a gente consegue fazer também pelos ABEX, usando monitoramento no banco de dados. E esses itens de telemetria, com a tensão de bateria ou a temperatura do equipamento, geralmente esses equipamentos de rodovia, a grande maioria, eles possuem pelo menos uma paginazinha web. Então, o que a gente faz? A gente, graças aos ABEX 4.0, a gente tem esse HTTP Agent, que a gente consegue monitorar essa página e a gente, com algumas expressões regulares, a gente filtra só os campos que a gente precisa, de tensão, de bateria, de temperatura, e a gente monitora só esses valores. Então, muitos equipamentos gospem para a gente um monte de informação e a gente consegue pegar aquelas específicas que sejam importantes para o nosso negócio. Temos monitoramento de CFTV, também é um item bem importante, como as rodovias precisam ser monitoradas até quando acontece algum acidente, quando acontece algum evento que a gente precisa ter uma visão do que está acontecendo, a gente precisa garantir que todos os nossos equipamentos estão funcionando. Aí, de câmeras, nós temos alguns equipamentos nas nossas rodovias, das marcas Dahua, Bosch e Axis. A maioria, hoje em dia, está sendo equipamento IP. Então, basicamente, monitorando apenas o ping resolveria. Porém, nós temos alguns encoders de vídeo da marca Axis, e também conheço alguns outros casos de outros equipamentos também encoders, que não adianta só monitorar o ping daquele encoder, porque a câmera é analógica, então eu não consigo saber se a câmera em si está funcionando ou não, apenas o encoder. E também com o HTTP Agent, eu consigo acessar a URL do encoder e eu consigo ver se aquela câmera que está cadastrada nele está com vídeo ou sem sinal de vídeo. Isso é importante porque muitas vezes a câmera para a gente está com ping ok, só que ela está sem vídeo, está sem imagem. E acaba que em alguma fiscalização do órgão regulamentador, eles vão lá no nosso CCO, abrem as câmeras e falam, essa daqui está com imagem preta, e a gente não recebeu nenhum alerta. E depois disso nós não tivemos mais esse problema e reduziu bastante o índice de notificações que nós recebemos. Além disso, muito importante na área de concessões rodoviárias é a parte de monitoramento da telefonia nossa,
que nós temos nossos números 0800, que são publicados para os usuários nas rodovias. Eles são 24 horas, a gente não pode perder eles em nenhum momento. E, basicamente, a gente, como a nossa telefonia é toda baseada em Asterisk, temos alguns sistemas da Comp e algumas placas da Digivoice, que a gente consegue monitorar a quantidade de ligações ativas, ligações externas e internas, quantas pessoas estão na fila do nosso 0800, como que está o status dos nossos links do 0800 e do link interno dos ramais da unidade. E também aí tem um caso específico, que é na nossa unidade Ecopistas, que tem um outro PABX além desse, que se recebe as ligações do nosso trecho, que tem Wi-Fi na rodovia, que a gente precisa testar essa comunicação entre os dois equipamentos. Aí, basicamente, essas métricas a gente pega via user parameter do próprio PABX, a gente pega direto lá da console do Asterisk e dá a tratada que precisa, dá uns cut e tudo. Além disso, uma visão que a gente conseguiu entregar para as áreas é a parte de monitoramento das repetidoras. Hoje, temos algum trecho da nossa unidade de Ecovias, por exemplo, que tem muitas curvas, muitos morros, tem a descida da serra, que a gente não consegue comunicação direta com os nossos equipamentos. E nós precisamos de algumas repetidoras de rádio para que a gente consiga comunicação com as equipes, com as rotas que ficam trafegando na rodovia, atendendo os nossos incidentes. E esse mapa deu uma visão boa para a área da Ecovias, que cuida disso, que eles conseguem saber, no momento que alguma repetidora perde sinal, eles sabem que aquele trecho eles não vão conseguir falar com as viaturas, então eles conseguem, por exemplo, direcionar uma viatura e deixar ali em stand-by, caso ocorra algum problema naquela região. Além desses equipamentos, temos equipamentos de monitoramento de gerador, que basicamente é via o SNMP. Temos algumas integrações com o Telegram, que a gente, do mesmo modo do SATS, a gente envia para as manutenções locais das unidades alguns alertas, por exemplo, se o gerador foi ligado, se ele está ligado e está energizado, ou seja, ele está gastando energia à toa, ele poderia estar desligado se está com energia. Se ele está com pouco combustível, pouca água nele, que pode impactar no funcionamento. Isso é importante porque, caso algum gerador não funcione da maneira adequada, depois de uma queda de energia, nós temos um no-break também, que eu vou falar no próximo slide, e a gente corre um risco, se o gerador não funcionar e o no-break não segurar por muito tempo, corre o risco da praça ficar sem energia elétrica, nós somos obrigados a levantar as cancelas. Então, não é isso que quer, porque a gente pode ter um risco muito grande de perda de receita. E, basicamente, o monitoramento de gerador, a gente consegue tudo via SNMP hoje em dia, então é bem tranquilo coletar os dados. Geralmente, os equipamentos são de marcas conhecidas, então fica fácil ter um padrão. Monitoramento no break, mesmo esquema de gerador, monitoramento via SNMP, também tem os alertas no Telegram para as equipes de campo. Eu consigo pegar também várias métricas, se o no-break está em modo bypass, que é quando cai energia, ele não vira a chave. Se tem algum alarme presente no equipamento, além das capacidades da bateria, se tem algum problema da bateria de aquecimento, a tensão das baterias do equipamento, a tensão de entrada, a tensão de saída, quanto que ele está fornecendo. Aí nessa imagem não tem, mas eu consigo acompanhar também quanto que está de carga em cada no-break. Então, eu consigo ajudar a equipe a dimensionar isso para as novas implantações. Por exemplo, a gente às vezes tem um equipamento que não tem muita carga nele, e a gente contrata um equipamento muito caro para sendo que a gente vai usar pouco ele. Além disso, a gente monitora também telemetria de painel solar, que no mesmo caso de alguns callbox, temos rodovias que são em trechos muito remotos, que também precisam de energia solar nos equipamentos, porque vira e mexe acontece alguma queda de barreira, algum raio, que faz com que a concessionária pare de alimentar nossos equipamentos.
Então eu consigo pegar a tensão das baterias, do painel solar, consigo ver se a temperatura dele está boa, se ele está com a tampa aberta, que pode ser sinal de algum vandalismo que alguém esteja querendo fazer no equipamento. Isso tudo via o agente HTTP Agent, isso ajuda bastante a gente. A gente consegue pegar muitos resultados desses equipamentos, filtrar só o que a gente quer e monitorar esses itens. Outro item interessante que nós utilizamos lá é o monitoramento das videofugas, das balanças de pesagem, que quando os caminhões passam pela balança de pesagem, eles são obrigados 100% a entrar nas balanças. Quando eles não entram, tem as câmeras que ficam logo na frente da balança que, caso passe algum caminhão ali, elas identificam o caminhão, fazem o OCR da placa e pode ocorrer alguma notificação. E desses equipamentos, muitos deles só ficam fisicamente numa rede local da balança. Então, remotamente, a gente não teria acesso a esses equipamentos. E uma sacada legal que a gente fez é utilizar o servidor da videofuga que nós temos na unidade, que a gente consegue chegar nele, e via o agente do Zabbix, a gente dá um ping nessas câmeras que estão ligadas nesse servidor. Então, aquelas câmeras daqueles IPs locais 10.0.0.1, pelo agente do Zabbix, a gente consegue chegar nelas, indo pelo equipamento, né? Aí isso trouxe um ganho legal para a gente, porque a gente não conseguia ter essa visão desses equipamentos, ficava numa rede separada, e agora a gente consegue visualizar. A parte de monitoramento de negócio, também bem importante, que trouxe um valor legal para a gente. Eu trouxe um dashboardzinho que a gente fez no Grafana, que basicamente fica lá para a gente o tempo todo, que eu monitoro todos os sites nossos corporativos. Eu vejo se ele está com lentidão de acesso para o usuário, porque isso é importante, sempre pensando na experiência do usuário que ele vai ter. Eu monitoro os nossos links das nossas unidades, que são os links MPLS. A parte de telefonia, do 0800, eu monitoro de todas as nossas concessões, quantas ligações simultâneas estão sendo atendidas naquele momento. Isso é bom na parte que tem feriado, a demanda costuma aumentar bastante nos atendimentos. Seja por conta de acidente, gente tirando dúvida, como é que está o trânsito. E a gente consegue, com essa informação, por exemplo, para as equipes dos nossos CCOs, que administram as rodovias, eles conseguem escalar quantas pessoas vão precisar trabalhar naqueles turnos. Por exemplo, se tem só 2 ligações simultâneas por vez, não tem por que colocar 5 atendentes lá para ficar atendendo a ligação. A gente consegue fazer uma redução de custo nisso. A parte de monitoramento do Wi-Fi da nossa unidade de ecopistas, a gente monitora, ver se todas as antenas da rodovia estão funcionando. Isso é importante porque se alguém passa pela rodovia, tenta usar nosso Wi-Fi e não consegue, por causa que alguma antena está fora, vai gerar algum estresse para o usuário, pode ser que ele não tenha um atendimento rápido para alguma emergência que ele tenha. Isso é importante, a gente está monitorando. E baseado também, como se fosse a telefonia, nós temos quantas pessoas têm ativas no nosso Wi-Fi da rodovia. Aí tinham 3 usuários conectados ao mesmo tempo. E a gente também pode, dessa forma, escalar o atendimento das pessoas do nosso CCO. E, além disso, um exemplo de equipamentos da Ecovias, Ecopistas, que a gente monitora, são os callbox de rodovia, as câmeras, os SATs, que são contagem de veículos, os PMVs, que são aqueles painéis de mensagem variável que fica na rodovia, nós monitoramos também eles. Temos nossos SCAs, basicamente só na unidade de Ecovias que tem, e em algumas, temos na Ecovias, na Ecoponte, e se não me engano na Eco 101, que também tem algumas variações climáticas, são equipamentos que medem isso. Principalmente na Ecovias ele é importante porque ele que determina se vai ter ou não operação comboio. Porque ele mede a visibilidade que está tendo na rodovia e o índice de chuva. Temos o monitoramento do nosso aplicativo de emergência. E esse dashboard fica para a gente lá acompanhar qualquer emergência, a gente consegue começar a acionar as equipes antes que impacte alguma coisa no usuário. Além disso, um monitoramento importante que nós fazemos lá, que eu acabei colocando de última hora, é um monitoramento de mensageria. Hoje,
no estado de São Paulo, nós temos que enviar as mensagens, os dados dos pagamentos dos veículos, dos tags que passam, as passagens, e isso precisa ser enviado praticamente em tempo real. E hoje a gente consegue monitorar isso via um monitoramento de banco de dados que nós utilizamos, e a gente acompanha. Caso tenha alguma falha, nós conseguimos agir rápido para que essas mensagens sejam enviadas mais rapidamente para as nossas OSAs, que são o Sem Parar, a ConnectCar, DBTrans. Se a gente demora para enviar, pode ter algum atraso no faturamento e se demorar muito, pode ter alguma perda de receita. Então, isso é importante. A parte de visão que nós demos para as áreas, esse foi um item bem importante que a pessoa da JLCP ajudou a gente, foi na parte de customização. Por exemplo, os Zabbix, às vezes, ele não faz tudo que a gente precisa. E na área de concessões rodoviárias, a gente precisa de coisas muito específicas. E eles conseguem desenvolver alguns itens que agregaram bastante valor para a gente, que foi a parte de uns reportes diários. Nós utilizamos bastante o Telegram com as equipes de manutenção da nossa unidade. E todo dia eles montaram um relatório que envia para a gente, todo dia de manhã, quais equipamentos daquele grupo de equipamentos está fora há mais de 72 horas. Por exemplo, nós temos por alguns contratos e concessões regularizar o equipamento o mais rápido possível. E quando o equipamento fica fora há muito tempo, a gente pode ter algum risco de tomar alguma notificação, uma multa. Então, isso ajudou bastante a gente a reduzir os nossos riscos. Aí, aqui é um dashboardzinho que eu fico acompanhando, que tem todos os eventos, mostra o status do meu Zabbix Server, como que está a CPU, memória dele, da database, o front-end do server, como que está a fila de coleta de todos os meus proxies, se eu tenho algum incidente nos proxies. Então isso eu uso bastante para ficar acompanhando o ambiente, para garantir que está tudo sendo monitorado e está gerando os alertas certos para as equipes. Além disso, a gente fez um dashboard, eu fiz um dashboard para a nossa central de suporte, que é 24 horas, tentando passar para eles uma visão geral de como está o nosso ambiente de todas as unidades. Então a gente tem o nosso links na nossa sede, ali no meio, para todas as nossas unidades de negócio. Os nossos links de internet em cada unidade. A parte de rádio, porque tem algumas empresas nossas que não têm comunicação por fibra, por rádio. E tem também o consumo de link. A gente acompanha em tempo real para ver se a gente sofre algum impacto em alguma aplicação de negócio nossa, que pode gerar algum transtorno ou alguma reclamação de usuários internos. Uma frase que eu acho legal, que eu gosto bastante de frases, se eu vi mais longe foi para estar sobre ombros de gigantes. Eu acho que isso é o que o Zabbix fornece para a gente. A gente está trabalhando com uma ferramenta muito forte no mercado, cada vez está sendo mais customizada para a gente. A gente consegue, graças a ela, trazer bastante valor para o nosso negócio. E um bonuzinho que eu fiz, eu trabalho há pouco tempo no TI, então meu forte não é montar scripts, eu infelizmente não tenho muito conhecimento. Mas uma brincadeira que eu fiz, que eu achei interessante, que ajuda numa necessidade que a gente tem lá, é qualquer alerta do Zabbix fazer ligação via Telegram, via Asterisk. Então, basicamente, quando tem algum evento, por exemplo, meu proxy de tal unidade está fora e eu preciso gerar algum alerta para mim. Eu cadastrei, tem no GitHub, tem todo o manualzinho que eu montei lá, parece até profissional. E como é que funciona? Baseado na action que eu crio, eu escrevo a mensagem que eu quero que seja falado pelo Asterisk. Ele usa aquele TTS da Google e traduz para mim numa ligação. E nas operations ali da Action, eu coloco o usuário que eu quero que ele faça a ligação e no usuário eu cadastro o número que eu quero. Então eu consigo, por exemplo, ligar para várias pessoas, ligar para um grupo específico de pessoas,
posso escalonar, por exemplo, eu gero um chamado, depois de um tempo eu envio um e-mail, depois eu escalono para o nosso gerente, algum instante mais crítico. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aí tá meus contatos no LinkedIn, Gmail. Se vocês quiserem conversar também qualquer outro assunto a respeito, eu vou estar por aí nesses próximos dias também. Fico aberto para qualquer dúvida. Aberto para perguntas, senhores? Só levantar a mão. Parabéns aí pelo projeto, junto com o pessoal da JLCP aqui. A pergunta é, quanto tempo tem de projeto? E eu vi ali que vocês estão coletando temperatura, né, do callback e tal. Se a longo prazo vocês pensam em pegar esse dado, transformar em informação a nível preditivo. Tipo, durante o ano, a temperatura da minha pista, do meu ambiente sobe, desce, então eu posso adaptar isso a uma monitoração. O tempo de projeto a gente foi bem rápido, acho que demorou 3 meses. Isso para ficar afinado, porque o start mesmo, acho que em 2 semanas já tinha praticamente todo o parque monitorado. E em relação a essas métricas, sim, futuramente a gente pensa em fazer algumas análises desses valores, por exemplo, até com futuramente, quando tiver o Zabbix 4.4, que você comentou, fazer algumas análises que indicam ou não algum problema, fazer um comparativo com todo o histórico, ver se aqueles valores que eu coleto são realmente problemas. Por exemplo, chega no verão, a temperatura dos equipamentos com certeza sobe, chega no inverno, ela baixa. Então eu consigo, eu penso sim, em futuramente fazer esse refino aí nas métricas. Boa tarde, parabéns pelo projeto. Obrigado. E eu queria que, se você pudesse, você falasse um pouquinho da estrutura dos servidores, banco de dados e das experiências que você teve com o tuning dos itens que você monitora. Como é que foi isso? Bem rapidinho falar para a gente. Não, a estrutura, a gente tinha um servidor físico bem parrudo na nossa ferramenta antiga de monitoramento. A gente removeu a ferramenta, migrou para um servidor virtual enquanto a gente trabalhava. Então, a gente conseguiu, na nossa máquina física que a gente colocou o database, criou várias VMs, criou uma VM para o database, para o server, para o front-end, para o Grafana. E, assim, o banco particionado, a gente não usa o housekeeping para fazer as limpezas, então o desempenho fica muito bom. Aqui bem no começo, não sei se dá para voltar mais rápido, mas eu vou tentar. Vocês podem ver que o nosso crescimento de banco, por mais que eu tenha colocado muitos equipamentos, e toda hora eu estou colocando equipamentos novos, o consumo do banco, do database, eles não crescem. Então, o tuning foi muito bem feito e eu não tenho nenhuma dor de cabeça desde quando a gente começou o projeto até agora. Está muito tranquilo. Eu chego lá, fico de boa vontade. Depois eu mostro. Mas ficou bem estável, o tuning está bem tranquilo, não tem nenhum problema disso. Fabrício. Opa. Parabéns aí, ficou muito legal. Obrigado. Aproveitando a oportunidade, né? Meu nome é Eduardo, eu falo em nome do Grupo CCR. Concorrente nosso. Concorrente. Concorrente. Deixa eu te fazer uma pergunta. A parte de mensageria que vocês monitoram hoje, vocês monitoram especificamente o que da mensageria? O envio de transações, a quantidade... O envio, a mensagem enviada. E tempo, vocês conseguem monitorar? Por quê, né? Porque nós participamos da resolução lá da Artesp, e eles falam que hoje, se você não entregar uma passagem lá em até 2 minutos, e isso, espero que todo mundo esteja ouvindo, que é uma informação útil para todo mundo,
a concessão pode ser multada. Vocês chegaram nesse nível de monitoramento? E aí uma outra pergunta é qual a ferramenta que vocês utilizam para mensageria? Então, a nossa ferramenta, tanto de arrecadação toda, é uma ferramenta proprietária. Então, a gente monitora a mensageria basicamente direto do nosso banco de dados. A query que a gente montou para monitorar esses valores da mensageria, elas são entregues, elas são monitoradas basicamente em tempo real. Qualquer atraso acima de 2 minutos gera aquela falha, que eu mostro que tem algumas que estão informando ali. No caso, acho que era a Green Pass, porque tem poucos veículos que passam na rodovia. E basicamente é isso. Com a ferramenta proprietária, a gente usa o banco SQL inteiro nosso. Obrigado pelas perguntas. Uma salva de palmas. Obrigado.